Um estudo apontou que acordar mais tarde pode fazer bem para os estudantes na adolescência. Essa pesquisa foi desenvolvida por neurocientistas brasileiros e publicada na revista científica Sleep Health. No Brasil, esse horário médio de início das aulas para os adolescentes fica ali das 7h30 da manhã. O artigo analisou, então, 48 alunos de uma escola no Paraná, na faixa etária de 15 até 18 anos. Eles alteraram o horário da entrada dos alunos ao longo de algumas semanas. E esse resultado mostrou que, ao entrar mais tarde, os estudantes demonstravam melhor desempenho e até menos sonolência. Também foi possível observar os benefícios do estado emocional desses adolescentes. Estamos então ao vivo com um dos autores desse estudo, que é o Felipe Benjamini, ele que é professor da Universidade Federal da Fronteira Sul e membro da Associação Brasileira do Sono. Felipe, uma ótima noite para você. Olá, boa noite a todos. Feliz de poder conversar com vocês sobre esse nosso trabalho. Felipe, de fato, minha primeira pergunta é saber o que esse estudo encontrou nesse grupo de estudantes que foram analisados. Então, nós já sabemos há algum tempo que os adolescentes têm uma necessidade diferente de dormir. Quando eu falo diferente, é que eles precisam dormir mais tarde e acordam mais tarde. Processo natural da sua puberdade. Já temos evidências há muito tempo da necessidade de atrasar o horário escolar para ajustar a fisiologia do adolescente, mas o que a gente trouxe de novidade, para a literatura é que, ao atrasar o horário de início das aulas, a gente consegue permitir aos adolescentes melhor condição emocional. Então, esses adolescentes, no final da semana que eles tiveram com o atraso de horário de início das aulas, eles estavam se sentindo melhores, eles tinham menor comportamentos de raiva, apresentavam menor fadiga, menores comportamentos de depressão. E tudo isso com um aumento na duração de sono. E o que para a gente é muito importante, sem atrasar a hora de dormir. Eles não foram dormir mais tarde só porque a escola começava um pouco mais tarde. Felipe, tem um ponto super interessante. Quando eu comecei a ler o que foi publicado, falei, talvez, então, se eles fossem dormir um pouco mais cedo, o resultado seria o mesmo. E exatamente esse é um ponto interessante, que não significa isso. O cérebro desse adolescente, ele passa por um processo que é muito essencial e que não adianta ele dormir mais cedo, que esse prazo teria um efeito que não é o mesmo do que foi levantado pelo estudo de vocês. É por aí, Não é simplesmente um não adianta, mas ele não consegue, E a gente há muito tempo tenta ferramentas para fazer com que o adolescente vá dormir mais cedo. Desde ferramentas educacionais, por exemplo, vamos educar os alunos, os adolescentes sobre a importância do sono para tentar fazê-los dormir mais cedo, ou vamos expor o adolescente à luz natural no início da manhã para fazer ele dormir mais cedo. O problema é que ele não consegue. Temos trabalhos que mostram ainda, se a gente tentar diminuir o acesso do adolescente às telas, celular, computador, assim por diante, será que isso vai ter o mesmo resultado de atrasar o horário escolar? O que a gente vê hoje é que não, São medidas complementares. Então, atrasar o horário escolar é uma das medidas para a gente tentar garantir que os adolescentes tenham uma boa condição de sono e o que a gente chama de situação fisiológica da expressão dos seus padrões de dormir e acordar. Felipe, também o que me chamou a atenção é que o que foi alterado ali no tempo não era algo muito extenso. Das 7h30, os alunos, durante esse tempo de estudo, passaram durante uma semana entrando às 8h30 da manhã. Isso, exatamente. São intervenções muito duras de fazer. Não é fácil alterar o horário de uma escola. A escola tem uma importância muito grande na organização da cidade. A gente tem consciência disso, a gente sabe quão difícil é fazer essa transformação. O detalhe é que essa 1 hora já teve um efeito maravilhoso. 1 hora significou que os adolescentes puderam ficar mais tempo na cama, em média, no nosso estudo, mais 48 minutos. E eles conseguiram mais 38 minutos. Acho que perdemos o contato com o Felipe. Vamos tentar restabelecer, se a gente conseguir voltar essa conexão. É super importante, até justamente. Felipe, acho que já está conectado de novo. Vou pedir, claro, para você continuar o raciocínio. Que pena. Eu tô dentro da universidade e, eventualmente, a minha internet acaba oscilando. Perdão. Então, não é somente o horário, Não é uma coisa simples para o adolescente falar, vai lá dormir mais cedo. A gente tenta intervenções disso, a gente executa experimentos com isso, mas a gente não consegue fazer porque é natural da adolescência. A gente chama, inclusive, a adolescência, com relação ao sono, de uma tempestade perfeita. Porque tem eventos biológicos que fazem com que ele vá dormir mais tarde e, claro, eventos psicossociais que envolvem o amadurecimento dele.
dele, a tomada de decisão, a diminuição do cuidado parental. Então, a gente hoje fala que a gente tem que unir tudo isso. Unir as atividades caseiras, as mudanças de higiene de sono com a alteração no horário escolar para a gente garantir para essa turma um mínimo de 8 a 10 horas de sono. Felipe, para quem já passou dessa faixa etária, que é o meu caso, às vezes quando vai fazer algum curso, precisa de um tempo de sono um pouco diferente. O foco de vocês também abre possibilidade para analisar outras faixas etárias, porque justamente o estudo ele é muito focado no desenvolvimento dos 15 até os 18 anos, ali da parte cerebral. É de fato um foco ali muito fechado? Não, de forma alguma, né? O sono tem uma importância para a biologia, né, para o nosso corpo, fundamental. Ele não é apenas um momento de descanso passivo, não. É durante o sono que a gente tem uma limpeza do que a gente chama de metabólitos, em todas as sujeiras que ficaram no nosso encéfalo. É durante o sono que a gente consolida as nossas memórias, aquilo que a gente aprendeu durante o dia. É durante o sono que a gente forma a memória imunológica, tão importante, né, para a resposta às vacinas. E o sono também tem um papel fundamental no controle do nosso apetite, que a gente chama de controle metabólico, né? A gente brinca, inclusive, dentro da nossa área, que dormir emagrece, porque dormir ajuda você a regular o que você vai comer no dia seguinte e quanto você vai comer no dia seguinte. Então, de forma alguma, é um assunto apenas para adolescentes ou crianças, é um assunto para todas as faixas etárias. Felipe, foi um prazer recebê-lo aqui. O estudo é super interessante, é bom para a gente ter um pouco de noção e, quem sabe, iniciar esse processo de discussão dentro de algo que é tão cultural. Mas quando temos ali os dados científicos e que revelam a importância disso, tem um fator que é fundamental. Muito obrigado, uma ótima noite para você. Obrigado, boa noite para todos. Até.